Olá, estamos então no nosso vídeo 3 do módulo 2, ainda dentro do bloco Conhecer. Uma coisa muito importante que a gente precisa olhar na relação com os nossos filhos, na educação de uma criança, é o estabelecimento de rotinas, é a organização de coisas importantes. Rotinas começam a ser estabelecidas desde o bebezinho, né? Mama de 3 em 3 horas, tem o horário do banho, tem horário para isso, horário para aquilo. A criança vai crescendo, ela entra na escola, tem o horário da escola, o horário do almoço, o horário do jantar. Então, algumas rotinas são importantes e essa organização da casa, essa organização das tarefas, essa organização do que é esperado para as crianças é importante. E a gente precisa equilibrar isso de duas formas diferentes. Evitar a rigidez, onde eu não posso alterar uma regra de forma nenhuma, mas também deixar tudo muito solto, a gente vai estabelecendo um verdadeiro caos na nossa casa. Então, dentro da sua casa, dentro da sua família, encontre formas de estabelecer uma ordem baseada em rotinas, baseada em organização, tarefas, responsabilidades de cada um dessa família. E o estabelecimento dessas ordens é muito importante para a segurança das crianças também. Tanto os limites quanto essas ordens, essas rotinas, garantem para a criança a segurança física e a segurança emocional. Ele sabe que tem um grandão ali, um pai, uma mãe, uma pessoa responsável por garantir isso, por dar esse contorno que traz essa segurança emocional. Por mais que às vezes os horários, essas rotinas possam ser chatas, podem ser motivos de conflito, para os pais eles precisam ter muito seguros que essa é uma questão muito importante. E essa segurança de que isso é importante, que isso tem a ver com a segurança emocional, com a organização dessa criança, com habilidades que ela vai aprendendo que vão ser utilizadas nos anos seguintes, ajuda que os pais consigam ter segurança e firmeza no estabelecimento e no manter dessas ordens e horários e rotinas, né? Então, horários, rotinas, combinados, limites, tudo isso precisa ser alinhado de preferência antecipadamente, entre os pais, entre os responsáveis, bem clareado mesmo, quais vão ser as rotinas, de que forma que a gente vai fazer isso ou aquilo, e dividir com as crianças, passando isso para os pequenininhos, à medida que eles vão crescendo, eles querem participar disso também, às vezes podem participar da construção de uma regra, uma mudança de alguma organização ali, de alguma rotina da casa, né? À medida que eles vão mudando de fase, como a gente falou no vídeo anterior, talvez essas regras possam mudar, essas rotinas, os limites, as responsabilidades também vão alterando, né? Então eles vão crescendo e a gente pode passar responsabilidades, tanto de cuidar das suas próprias coisas, quanto de cuidar de coisas da casa, sempre dentro do que é possível para a idade do seu filho. Não é nem sobrecarregar a criança, nem também ficar um pai ou uma mãe ali sobrecarregado e o filho e a filha não faz nada dentro de casa, né? Dividir essas responsabilidades é muito importante também, é algo que coloca as crianças com os pés no chão, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: você quer que seus filhos tenham os pés no chão, coloque responsabilidade sobre seus ombros. Não precisa pesar demais, né? Mas que eles, à medida que eles vão crescendo, eles tenham algumas responsabilidades dentro de casa. Isso é, inclusive, legal para a construção de uma autoestima saudável. A criança se sente útil, se sente importante nessa casa. Dentro das rotinas e organizações, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre regras e combinados, né? Ao estabelecer essas regras, como que a gente pode fazer essa diferenciação? Eu gosto de chamar que regras são coisas que eu, como pai e mãe, decidi que aqui nessa casa são regras que todos vão cumprir e são regras que não estão em negociação. É o não negociável. E se eu fico só no não negociável, talvez essa criança está ali com limites muito rígidos, nada ela pode, é só não isso, não isso, não aquilo. É importante que a gente flexibilize isso de alguma forma. Então aí surgem os combinados, que são talvez regras mais leves, mais maleáveis, que também vão dar contornos necessários, mas que de repente podem ser negociáveis. Dessa forma a gente consegue estabelecer uma boa comunicação com os filhos, já vai exercitando uma questão de negociação entre eles, entre nós,
essas rotinas ficam não tão rígidas, não inexistentes, mas elas têm contornos claros, mas podem ser flexibilizados quando necessário. Então, combinar previamente entre os pais, avisar as crianças, à medida que elas começam a crescer, é legal que elas participem da construção desses combinados, às vezes até o questionamento de algumas regras. Mãe, antes eu não podia isso, mas agora eu já tenho 15 anos, será que eu posso? E assim a gente vai crescendo juntos, né? E dar esse lugar para os filhos participarem, muitos pais ficam muito inseguros, tensos e preocupados, porque parece assim, agora então eu vou ter que obedecer o que meu filho está pedindo? Não, você vai ouvi-lo, dar lugar para a fala. Às vezes ele vem até com uma ideia que de repente você pode, achou legal, é verdade, interessante, filho, não tinha percebido isso, e você pode acolher também, eles também podem participar. E se eles levantam pontos onde você e o seu companheiro ou companheira perceberam que não, isso aqui tá da categoria do não negociável, aí a gente mantém a firmeza, mas eu não deixo de ouvir a criança e dar lugar para a voz dele, para a participação dele também. É importante nisso tudo a gente criar as nossas regras de convivência nessa família. Não precisamos fazer uma lista de 200 regras, porque se eu crio 200 regras, nem eu, pai e mãe, não consigo atender tudo isso, né? E eles vão cobrar. Então, crie aquilo que... Regras são assim, o que a gente de verdade não abre mão, aquilo que realmente é mais importante. E a gente vai ter aí nesse módulo, então, uma atividade para que você possa pensar junto com o seu companheiro, seu esposo, sua esposa, seu parceiro aí que está dividindo com você a tarefa de educar essa criança, quais vão ser as regras, quais vão ser os combinados, vamos pensar juntos, moldar isso assim numa quantidade que seja realmente fácil de executar, possível de executar para todos da família, e clarear isso, colocar clareza nisso, tanto no que não é negociável, no que é negociável. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente toma banho todos os dias, uma vez por dia pelo menos. Isso não é negociável aqui nessa família. Isso aí você vai adaptar de acordo com os seus valores, né? Mas talvez a gente pode negociar que na sexta-feira eu posso tomar banho mais tarde, ou no sábado. Ou, pai, hoje eu estou vendo esse filme aqui, está quase acabando, posso tomar banho daqui meia hora? E aí a gente pode ver se isso pode ser negociado ou não. Isso é muito legal, isso ajuda muito a gente a que a criança tenha condições de entender o que pode, o que não pode, e assimilar aquilo que não pode, quando ela tem certas flexibilidades, quando ela tem certas permissões. Então, a tarefa agora é de pôr a mão na massa e clarear para você, para as pessoas da família, quais são as regras e os combinados aí na sua casa, certo? Até o nosso próximo vídeo.